Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando e começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. Que coisa boa, coisa boa, coisa boa demais. E aí, como que foi seu final de semana? Foi bom? Foi joia? Foi tudo isso e muito mais? Que coisa boa demais, hein? Que bom, que bom, que bom. Bom demais saber que seu final de semana foi maravilhoso. Meu também foi massa demais. Passei mais uma vez trabalhando, então isso quer dizer que foi bom. Bom demais. Agora é hora da gente começar mais uma semana de vídeos aqui no canal. Eu continuo contando aí com o seu carinho, continuo contando aí com a sua curtida, com o seu comentário também, que nos ajuda demais. O seu compartilhamento aí do nosso vídeo com as suas redes sociais. Você que ainda passa por aqui, já passou diversas vezes, tá passando de novo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar cada vez que subir um vídeo novo aqui. Você vai receber uma notificação aí, uma mensagem, né, do YouTube te avisando, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos. Belezinha? Certinho? Então tá combinado, já te agradeço aí. Aliás, chegou mais gente aí, né? Chegou mais gente, aumentou aí o nosso número de inscritos aqui no canal. Beijão no coração de você que tá chegando aí e você que já tá aqui há algum tempo com a gente também. Beijão pra você também, tá? Pra você não ficar com ciúme. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Gente do céu, vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. Acabou a Série B 2023, né, rapaz? Já conhecemos os 4 rebaixados que vão disputar a Série C do ano que vem e conhecemos também os 4 times. Já conhecíamos, na verdade, 2, né? Ficamos conhecendo mais 2, completou os 4 times que vão disputar a Série A no ano que vem. Já já a gente conta tudo pra você. Série A pegando fogo, restando 3 jogos aí. 3 rodadas, né? Na verdade, 3 rodadas pro final do Campeonato Brasileiro da Série A. Meu amigo, a luta pela liderança tá assim acirradíssima entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo venceu na rodada, venceu o Lanterna América e o Palmeiras se livrou de perder pro Fortaleza, lá em Fortaleza, saiu atrás 2 vezes, né? E foi buscar o empate. Esse empate que deixou aí o Palmeiras por saldo de gols na frente do rubro-negro carioca do Flamengo. Mas é assunto pra gente contar já já pra você. Hoje ainda, pra fechar a 35ª rodada, ainda tem o Cruzeiro que visita o Goiás. Jogo aí da parte de baixo. Hoje pode ser aí o jogo que não matematicamente, né, vai rebaixar o Goiás, mas deixa o Goiás numa situação bem difícil, caso o time goiano não consiga uma vitória sobre a Raposa, sobre o Cruzeiro. A gente conta detalhes dessa partida já já, como que o Goiás vai, como que o Cruzeiro vai para esse jogo aí, os desfalques, né, e a escalação das 2 equipes a gente conta já já para você, tá bom? Traremos também bastidores aí da eleição no Corinthians, né, rapaz? O Corinthians já tem um novo presidente. Como Augusto Melo acabou com a dinastia do grupo de André Sanches no Corinthians. Traremos já já informação aí do novo presidente do Timão que já assume em janeiro. Fala do Vasco São Januário. O novo presidente, o Pedrinho, será apresentado ao projeto do Vasco e terá reunião com o prefeito. Traremos mais para você, falaremos sobre o Fluminense e o Germancano, hein, rapaz? Germancano que não para de bater recorde, não para de bater marcas, pode bater mais uma. Cano está a 1 gol de repetir feitos de Pelé e Romário e quebrar tabu de 66 anos no Fluminense. Assunto para daqui a pouquinho, então segura aí que tem 2 recados para vocês. Poções e bolos da Linde, Cristiano Santos e a nossa tradicional vinheta e a gente volta, no instalar de dedos. Segura aí.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer, eita nós, hein, rapaz? A gente trazer mais notícias, trazer informação pra você que tá aí ligado e ligada com a gente sempre. Vamos começar falando do Corinthians, mas gente, deixa aí o like, deixa o like, que é mais conhecido como curtida, porque ajuda demais a gente. Vocês não têm ideia do quanto que a curtida ajuda aqui, Cristiano Santos. Ajuda muito, ajuda demais. Tá bom? Então, você que está assistindo esse vídeo nosso aí, esse nosso vídeo, né? Deixa aí a sua curtida, por gentileza, tá bom? Fala dos bastidores aí do novo presidente, né, rapaz? Teve eleição no sábado, né? Para conhecermos aí, na verdade, para escolher o novo presidente do Timão. Como Augusto Melo acabou com a dinastia do grupo de André Sanches no Corinthians. Uma era se encerra no Corinthians. Após 16 anos e 6 eleições vencidas, o grupo político Renovação e Transparência, liderado por André Sanches, deixa o comando do clube. O responsável por acabar com essa dinastia é Augusto Melo, empresário de 59 anos, que já havia sido candidato em 2020 e dessa vez derrotou André Negão com uma votação expressiva. Teve 2.771 votos, quase 2/3 do total, e 1.358 a mais do que o adversário. Pois é, o domínio da chapa Renovação e Transparência começou após uma outra dinastia, a de Alberto Dualib, que liderou o Corinthians por 14 anos. Além de André Sanches, presidente por 3 mandatos, o grupo político elegeu Mário Gobi, Roberto de Andrade e também o Duílio Monteiro Alves. Mas por que essa era acabou? O que Augusto Melo fez para conseguir vencer? Pois é, o GE conta bastidores políticos então do Timão. Articulação e frente ampla. Até mesmo os opositores de Augusto Melo reconhecem o mérito dele em permanecer em campanha mesmo fora do período eleitoral. O novo presidente mantém o corpo a corpo com sócios do clube desde 2019, mais de um ano antes da primeira eleição que disputou em 2020.
mesmo derrotado, não tirou o time de campo e seguiu ativo, patrocinando churrascos, conversando com eleitores e articulando apoio nos bastidores. Das 16 chapas que concorreram ao Conselho Deliberativo do Corinthians, 9 decidiram apoiá-lo. Pois é, além de formar base no clube, Augusto conseguiu expandir sua influência para além dos muros do Parque São Jorge. A Gaviões da Fiel, principal organizada ligada ao Timão, ficou ao lado dele. Um ponto fundamental na articulação foi garantir que houvesse apenas 2 candidatos à presidência, polarizando a eleição. Nos últimos pleitos, o grupo de André Sanches se beneficiou do fato de haver outros concorrentes, dissipando os votos da oposição. O próprio Augusto Melo perdeu a eleição passada neste cenário e por 142 votos. Enfraquecimento. Além dos méritos aí de Augusto, erros cometidos pelo Renovação e Transparência contribuíram para o fim da dinastia do grupo, que está no poder há 16 anos. Duílio Monteiro Alves deixará o comando do clube no fim deste ano, como presidente, como o primeiro presidente, né, nos últimos 35 anos a não conquistar um título. A reta final do mandato de Duílio ficou marcada por eliminações precoces, como nas quartas de final do Paulistão para o Ituano e na fase de grupos da Libertadores. O time também faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro e luta contra o rebaixamento. Além disso, o atual presidente é criticado por não frequentar o clube social e desprezar a importância do relacionamento com os sócios. Por muito tempo, Duílio trabalhou com a possibilidade de tentar a reeleição por meio de uma manobra estatutária, o que também atrasou a articulação política de seu grupo. O presidente em exercício se manteve distante da campanha e só foi manifestar apoio a André Negão na reta final da corrida eleitoral. Ao contrário de seus antecessores, ele não preparou um sucessor. Nas últimas eleições, o candidato presidencial do Renovação e Transparência era o diretor de futebol, o que não aconteceu desta vez. Duílio escolheu Roberto de Andrade para chefiar o departamento, mesmo sabendo que ele não estava disposto, nem tinha apoio para voltar a ser presidente. Já André Negão, que há anos sonhava em comandar o clube, recebeu o respaldo de André Sanches, mesmo admitindo a inexperiência no futebol e sofrendo rejeição de parte dos sócios. Há anos na fila do Renovação e Transparência, ele enfim teve a sua chance em 2023. A cereja do bolo veio menos de 12 horas antes da abertura das urnas. Na noite da última sexta-feira, o Corinthians sofreu a maior derrota em casa desde 2014, quando a Neoquímica Arena foi inaugurada. 5-1 para o Bahia, que estava na zona do rebaixamento. Na visão de pessoas influentes na política alvinegra, se ainda havia sócios indecisos, a dúvida acabou com a goleada. Era chegada a hora de pôr um fim à dinastia de André Sanches e do Renovação e Transparência. Pois é, são os bastidores aí desse turbulento mundo político do Corinthians, né, rapaz? Meu amigo, aqui é só uma parte, né? Que não tem como também você detalhar tudo que acontece, que aconteceu nos bastidores de um clube do tamanho do Corinthians, né? Ainda mais se falando de política, que é um trem sujo demais, né, gente? Trem sujo demais. Vocês duvidam? Vou levantar uma bola aqui. Porque no mundo político, seja em um clube de futebol ou fora do futebol, tudo é possível. Seria possível, eu estaria exagerando se eu pensasse que alguém, não sei, né? Não sei se isso é possível, se o Mano Menezes, os jogadores se sujeitariam a isso, a perder de goleada para o Bahia, que foi uma possibilidade levantada por muita gente, até por torcedores do Corinthians, para que o
o adversário, né, do atual presidente que ganhou pudesse acabar com qualquer possibilidade de ganhar. Ou seja, que os aliados, né, do André Sanches, que estão no poder, que estavam no poder 16 anos, que estiveram, na verdade, no poder 16 anos, pudesse acabar com a sua era. Será que existiu isso, gente? Será? Você acredita nisso? Eu, sinceramente, prefiro não acreditar nisso. Até porque seria um risco muito grande. Por que risco muito grande, Cristiano? Estou falando agora de futebol. Porque se o Corinthians perder para o Vasco, o Corinthians vai para as 2 últimas rodadas com uma pressão gigantesca. Gigantesca. Claro que o Corinthians precisa de 3 pontos para se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Tem 3 partidas para fazer 3 pontos. Mas quem garante? Quem garante? Poderia ganhar do Bahia e já resolver a sua situação. Se ganha do Bahia, resolveria a situação do Corinthians. Estaríamos aqui falando da eleição do Corinthians, que alguém ganhou, etc e tal, e o time já tinha se livrado do rebaixamento, né? E, assim, se tratando de política, não pode duvidar de nada, né? Eu não duvido. Sei você, se você duvida. Eu não duvido de nada. Se tratando de política. Mas eu acho, assim, muito difícil, né? Tantas pessoas aceitar um negócio desse. Ainda mais Mano Menezes, né? Que diz que é assim, certinho, retinho, aquela coisa toda. Mas duvidar, eu não duvido, não. Mas acreditar também é muito difícil. Muito difícil acreditar nisso. Tem um espacinho de comentários aqui para você que é torcedor do Corinthians, para você que não é torcedor do Corinthians também e quer comentar sobre esse assunto, dê a sua opinião aí. Você acredita que houve aí uma manipulação do próprio Corinthians, ou de bastidores do Corinthians, para que o Corinthians não tomasse essa goleada, mas perdesse para o Bahia, para as coisas se encaminharem para o novo presidente? Vocês acreditam nisso? Ou não? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Quero saber, quero ler o seu comentário aqui nesse nosso vídeo, tá bom? Seja você corintiano, seja você que torce para outro time, enfim, deixa aí a sua opinião. Fala do Vasco, falando também de eleição, né, rapaz? O Pedrinho acabou aí recentemente de ser escolhido, né? O novo presidente do associativo, né, do Vasco da Gama. Pois é, São Januário, o Pedrinho será apresentado ao projeto do Vasco e terá reunião com o prefeito. Eleito há 2 semanas, presidente do Vasco, Pedrinho tem dado sequência ao processo de transição de poder enquanto aguarda a posse, prevista para o dia 15 de janeiro. Há diversos assuntos em pauta, mas certamente a reforma de São Januário tem recebido atenção especial. Será uma segunda-feira aí importante para o tema. O dia será agitado para Pedrinho e seus pares. O ex-jogador tem 2 reuniões marcadas nesta segunda-feira. Uma com a atual direção do Vasco, quando conhecerá a fundo o projeto de reforma e ampliação de São Januário. A outra com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quando certamente o estádio estará em pauta. Atenção do projeto, na verdade a apresentação do projeto. Houve um primeiro encontro de apresentação com a atual diretoria, logo após a vitória na eleição, mas a reunião desta segunda será exclusivamente para tratar sobre a reforma de São Januário. Pedrinho será apresentado ao arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto, e acompanhará uma apresentação para conhecer detalhes sobre o plano de reforma e ampliação de São Januário para quase 50 mil torcedores. Pedrinho abraçou outro projeto durante a campanha, mas não se opõe ao projeto da atual diretoria, que já foi, né, aprovado pelo prefeito Eduardo Paes e está na pauta da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O futuro presidente do Vasco vê muitos pontos fortes, mas também entende que há pontos a serem debatidos e possivelmente revistos. Um assunto
abre aspas, um assunto dessa complexidade não se esgota em uma reunião, fecha aspas, disse um dirigente do clube à reportagem. Reunião com Eduardo Paes. Pois é, além do encontro com a atual diretoria, Pedrinho irá se reunir com Eduardo Paes. Será um encontro institucional de apresentação. É inevitável, no entanto, que São Januário entre em pauta, uma vez que o prefeito do Rio de Janeiro tem se envolvido diretamente no assunto. A reforma do estádio não é a pauta principal, mas o potencial construtivo deverá ser debatido. O tema central será o impacto causado no entorno de São Januário. O projeto levará em conta e ações sociais para atender os moradores da Barreira. Será mais um encontro institucional desde eleito presidente do Vasco. Há 2 semanas, Pedrinho teve uma reunião com Cláudio Castro, governador do Rio. Na ocasião, conversaram sobre São Januário e licitação do Maracanã. Apesar de já ter tido conversas informais com alguns vereadores, Pedrinho planeja se encontrar novamente com membros de Câmara Legislativa Municipal. Havia a expectativa que a reunião fosse realizada nesta semana, mas teve de ser adiada por conta da agenda dos vereadores. Como a Câmara de Vereadores entrará em recesso a partir do dia 15 de dezembro, o objetivo é avançar ao máximo no tema até esta data. O mais provável é que o projeto seja votado somente após o retorno das atividades do Poder Legislativo em janeiro. O projeto de reforma de São Januário, adotado por Pedrinho durante a campanha, foi outro, diferente do que está tramitando na Câmara, mas as partes estão dialogando para ajustar os detalhes. Em recentes encontros, o ex-jogador esclareceu que não tem vaidade e que vai adotar o plano que for melhor para o Vasco da Gama. Sinceramente, eu acredito muito mesmo no Pedrinho. Posso me decepcionar? Lógico, o cara é um ser humano, né? E assim, ele não tem a caneta do futebol do Vasco. Ele tem 30% do futebol do Vasco. Mas se a empresa americana 777 Partners, que é a dona aí do futebol do Vasco, for inteligente, e acredito que eles vão querer Pedrinho muito perto deles. Porque é um cara extremamente inteligente, conhece muita gente. Quando eu digo muita gente, jogador, né? Bastidores. Então, assim, Pedrinho pode ajudar de diversas maneiras que você pensar. O Pedrinho pode ajudar o Vasco, né? O projeto de São Januário, idem, né? Então, ele disse que quer conhecer como é que como foi elaborado, né, essa venda do Vasco aí para 777. Certamente, não sei se esse ano ainda, mas nos próximos, em algum momento vai acontecer essa reunião com os donos aí da SAF do Vasco, né, para os mesmos conversarem. Fala do Fluminense. Cano está a um gol de repetir feitos de Pelé e Romário e quebrar tabu de 66 anos no Fluminense. Basta um gol para Germancano repetir um feito que o colocará na mesma prateleira de grandes astros que desfilaram pelo futebol brasileiro. Caso ele balance as redes mais uma vez em 2023, o argentino será mais um a marcar 40 gols ou mais por 2 temporadas seguidas, algo que Pelé, Romário, Zico e Roberto Dinamite, por exemplo, já conseguiram anteriormente. Em 2022, Cano marcou 44 vezes. Já em 2023, são 39 bolas na rede, tendo mais 5 jogos a serem disputados até o final da temporada. No Brasil, o último a conseguir este feito foi Romário, e o baixinho foi além. Conseguiu esta façanha por 3 temporadas consecutivas. Em 99, com o Flamengo, 46 gols. E em 2000 e 2001, com o Vasco, 65 e 40 gols, respectivamente. De lá para cá, alguns nomes de peso bateram na trave, como Luiz Fabiano, Gabigol e até Neymar.
Já o recordista desta categoria é apenas Pelé. Isso, o Rei terminou temporadas consecutivas com 40 gols ou mais por 5 anos seguidos. Entre 1961 e 1965, adotou respectivamente, na verdade anotou, respectivamente, 62, 48, 51, 44 e 63 gols. Vale lembrar que os nomes citados anteriormente não foram os únicos a atingir este feito, mas o GE deu ênfase aos de maior destaque. É o Germancano, rapaz? Germancano, então, que pode quebrar esse tabu aí, e alcançar por 2 temporadas, alcançar aí o número de gols, marcados por esses astros, Vamos falar um pouquinho do futebol do Nordeste, que atinge o pior patamar da era dos pontos corridos. Pois é, já a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B de 2023 se encerrou e com ela veio o rebaixamento do Sampaio Correia em pleno centenário na última rodada. O clube maranhense juntou-se ao Potiguar ABC, rebaixado precocemente na lista de 8 clubes nordestinos que jogarão a Série C em 2024. Na parte de cima da tabela da segundona, Sport, CRB e Ceará fracassaram na luta pelo acesso e apenas o Vitória, campeão do certame, se garantiu na elite do ano que vem. O rubro-negro baiano agora aguarda a definição da Série A para saber a quais rivais fará companhia em 2024. O Bahia, que se encontra no bolo dos 6 clubes seriamente ameaçados pela última vaga do rebaixamento, e o Fortaleza, em situação aí um pouco menos desconfortável na tabela também. Independente do que ocorra, o fato é que em 2024 serão apenas 6 clubes do Nordeste entre a Série A e Série B, o recorde negativo da região desde que o sistema de pontos corridos foi implantado em 2023, que começou com 24 clubes na elite. Um bom momento para analisar o que tem acontecido no futebol nordestino nas últimas décadas, especialmente diante da existência de um torneio como a Copa do Nordeste, que gerou muito otimismo, mas não parece estar dando fôlego financeiro suficiente. Pois é, menor soma desde 2003. Além de ABC e Sampaio Correia, também estarão na Série C 2024 os cearenses Floresta e Ferroviário, o sergipano Confiança e os paraibanos Botafogo e 13. Em 2023, caíram para a 4ª divisão o Potiguar América e o Piauense Altos. Nos 21 anos anteriores, o número mais comum na soma A mais B foi de 9 clubes, repetindo em 8 ocasiões, sendo a última vez em 2015. De lá para cá, a soma mais comum é de 8 clubes, o que já aconteceu 7 vezes desde 2003. Em 3 ocasiões, apenas 7 clubes jogaram junto as duas principais divisões, número que até então representava o recorde negativo da região, agora superado. O recorde positivo também aconteceu por 3 vezes em anos mais recentes, com 10 clubes compondo a soma A mais B. O acesso do Vitória, junto à impossibilidade de queda conjunta de Bahia e Fortaleza, impedirá que o ano de 2024 repita a pior marca do Nordeste na Série A, quando a região esteve representada por apenas um clube. Vitória 2004, Fortaleza 2005 e Sport 2015 impediram que a Série A acontecesse sem nordestinos no passado. Em 2018, 4 clubes do Nordeste jogaram aí juntos na elite, algo que até então era inédito. Esse recorde positivo se manteve 4 temporadas consecutivas. Isso se deu especialmente pela boa fase dos clubes cearenses e do Bahia, e foi muito creditado à Copa do Nordeste, algo que será discutido mais adiante. Como apenas 12 dos 20 clubes da Série B não trocam aí de divisão, parece óbvio afirmar que o quadro de participantes nesse nível sofre alterações drásticas com frequência. Em 2016,
foram 3 clubes a menos do que no ano anterior, com aumento na Série A. Enquanto em 2020 foram 3 clubes a mais, sem aumento na Série A. Pois é, rapaz, é a queda aí dos clubes nordestinos, né, nas principais séries do Campeonato Brasileiro. Uma pena, né? Uma pena, mas tem pontos positivos também, né? O Vitória estava na Série C o ano passado, subiu para a Série B e já subiu para a Série A. E como campeão, né? O Bahia está aí na briga para continuar na Série A. Existe a possibilidade, claro, vai pegar o São Paulo em casa agora. Tem que esperar o término da rodada, né? Torcer aí para uma vitória do Goiás. Porque se o jogo entre Goiás e Cruzeiro terminar empatado, o Bahia volta para a zona de rebaixamento. Então, hoje, torcedor não só do Bahia, né? O torcedor de Vasco, de Santos, do Corinthians, de muitos times aí vão torcer por uma vitória da equipe do Goiás. Gente, segura um pouquinho que eu volto já para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A última rodada aconteceu no sábado, já temos aí os 4 times que vão disputar a Série C e temos também os 4 times que irão disputar a Série A do ano que vem. Falaremos também sobre a Série A, lógico, né? Os jogos que já aconteceram, o jogo que acontece nesta noite de segunda-feira, que fecha aí a 35ª rodada do Brasileirão da Série A. Segura um pouquinho que eu volto já. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco e o último aqui desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Começando mais uma semana de vídeos para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Quero te perguntar, já deixou a sua curtida aí pra gente? Já? Curtiu o nosso vídeo? Se não curtiu, curta aí menino, curta aí menina. Curta o nosso vídeo aí que ajuda demais a gente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, começando pela Série B. A última rodada da Série B aconteceu no sábado, né? E a gente vai contar para você aqui o que aconteceu. Vou passar os jogos, depois eu passo a tabela de classificação e vou falando, né? Pontuando time por time, belezinha? Tivemos os jogos, evidentemente, todos no mesmo horário. Ponte Preta 3-0 para cima do CRB. Atlético Goianiense 3-0 para cima do Guarani. O Avaí empatou em 0-0 com o Ituano. Tivemos o Botafogo de Ribeirão Preto perdendo em casa para o Londrina por 1-0. Novo Horizontino 2-0 para cima do Criciúma. Sport 4-1 para cima do Sampaio Correia. Ceará perdeu para o Juventude de virada por 3-1. Tivemos a Chapecoense 3-1 para cima do líder e campeão Vitória. Tombense perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. O ABC 3-2 para cima do Vila Nova. Foram jogos que aconteceram aí na última rodada do Brasileirão. Vamos começar então aqui pela parte de baixo, né? O ABC já estava rebaixado, né? O ABC já estava rebaixado, mesmo assim o ABC fez algumas vítimas, né, rapaz? Tirou a possibilidade na penúltima rodada do Guarani brigar na última rodada pelo acesso para a Série A, porque ele venceu o Guarani jogando em Campinas por 3-2 e agora venceu o Vila Nova, outro time que brigava também aí. Aliás, no caso do Vila Nova era mais grave ainda, foi mais grave do que no caso do Guarani. O Guarani, mesmo se ganhasse, ele não ia depender só dele, né? Mas no caso do Vila Nova só dependia dele. Vencendo, independentemente do que acontecesse, se o Vila Nova vencesse o jogo, o Vila Nova se classificava da Série A. O Vila Nova perdeu por 3-2 e com isso ficou de fora aí da Série A. Vai disputar o ano que vem mais uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC ficou na lanterna da competição. O time do Vila Nova acabou terminando o campeonato na 8ª colocação com 61 pontos, 3 a menos do que o Atlético Goianiense, 4º colocado na tabela de classificação. Outro time que caiu para a segunda divisão foi o Londrina. Londrina que venceu, né, rapaz? Londrina venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 1-0, mas já não valia mais nada esse jogo aí. Londrina já estava rebaixado, chegou a 31 pontos
e foi também aí mais um rebaixado. Outro rebaixado também foi a Tombense. A Tombense que fez um campeonato até bacana no ano passado, né? Vocês lembram que a Tombense fez um bom campeonato no ano passado, principalmente jogando em casa, né? Ganhou algumas partidas e com isso se manteve na Série B do ano passado para esse ano. Mas aí, meu amigo, esse ano a Tombense não conseguiu, né, fazer valer o seu mando de campo, não conseguiu vencer jogos importantes fora de casa e com isso acabou caindo, sendo rebaixada para a Série C do ano que vem. Perdeu em casa para o Mirassol por 1-0, né? O Mirassol precisava vencer e também torcer para uma combinação de resultados gigantesca, e não conseguiu. Mesmo vencendo, o Mirassol ainda não alcançou o G4, terminou em sexto, um ponto aí apenas do quarto e do terceiro colocado, né, respectivamente. Então Tombense caiu para a terceira divisão. Sampaio Corrêa, o 17º, o time ali que também na verdade o Sampaio Corrêa estava fora da zona de rebaixamento antes da última rodada, né? Ele tinha ganho uma sobrevida, mas aí ele precisava vencer o seu jogo. Né? O Sampaio Corrêa. E não conseguiu. Perdeu. Perdeu em casa. Aliás, perdeu fora de casa para o Sport por 4-1. Foi goleado. Ele precisava vencer. Uma vitória do Sampaio Corrêa, independentemente de qualquer outro resultado, ele conseguiria, né, se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o Sport também precisava da vitória, né, para ter chance aí de entrar no G4 na última rodada. Precisava vencer e torcer para uma combinação de resultados. Não deu certo. O Sport acabou ali na 7ª colocação, um ponto só atrás do quarto e do terceiro, respectivamente. Já o Sampaio Corrêa foi pior, né? Caiu para a terceira divisão. A Chapecoense se livrou, né, rapaz? Chapecoense que jogou contra... Teve o fato também de o Vitória já estar completamente resolvido, né? Nessa última rodada. O Vitória mandou um time totalmente diferente do que ele vinha jogando, testando muitas peças aí, evidentemente, pensando em quem vai ficar no ano que vem. E a Chapecoense não tem nada a ver com isso. Aproveitou aí essa falta de entrosamento, os jogadores do Vitória, falta de concentração, enfim. O Vitória não estava, né? Já tinha sido campeão, já a vaga garantida já há muito tempo. Então, para o Vitória perder ou ganhar, não fazia diferença nenhuma, né? Já para a Chapecoense fazia muito. Tinha que ganhar e torcer para um tropeço aí da equipe do Sampaio Corrêa, que acabou acontecendo. Com isso, a equipe da Chapecoense se livrou com 40 pontos. Você vê, né, rapaz? Na Série A, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento vou dar até uma piscadinha aqui, nesse momento é o Cruzeiro com 41. Na Série B, a Chapecoense se livrou com 40. O último time que caiu foi a Sampaio Corrêa com 39 pontos. Meu amigo, você imagina aí. 45 pontos tem na Série A a equipe do Fortaleza. E não está livre ainda. Ah, meu amigo, não é brinquedo não, né? Pois é, então a Chapecoense se livrou, venceu 3-1 para cima do Vitória. E com isso, contou também aí com o tropeço do Sampaio Corrêa e da Tombense. E com isso, o time da Chapecoense conseguiu escapar da Série C. A Ponte Preta foi outra equipe também que conseguiu se escapar, né, rapaz? Conseguiu se livrar. Venceu o CRB por 3-0. CRB que não lutava para nada, né, no campeonato, já tinha 57 pontos, mas não tinha chance nem de Série A, nem também de ser rebaixado ou qualquer um tipo de ameaça. Já para a Ponte Preta era vencer, né, e continuar aí na Série A. Aliás, na Série A não, na Série B, né, para o ano que vem, quem sabe o ano que vem tentar aí um acesso. O Ituano foi outro time também que acabou aí, tinha 41 pontos, corria risco mínimo, né? Mas com o empate contra o Avaí em 0-0, acabou aí se livrando. Assim também o Avaí entrou nesse confronto sem nenhuma possibilidade aí de rebaixamento, tinha 42 pontos, né?
chegou, na verdade tinha 43, chegou a 44, não seria alcançado, mesmo se perdesse, não seria alcançado pelos times que estavam na zona de rebaixamento. Então, Avaí entrou muito tranquilo em relação à possibilidade de rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão Preto acabou perdendo para o Londrina por 1-0, mas também o jogo não valia nada, 47 pontos, né? Não iria para a Série A e também não tinha chance de subir para a Série A, nem de ser rebaixado. Outro time também é o Ceará, né? O Ceará que no começo da temporada se colocava aí, eu colocava, pelo menos, Vitória, Sport, Atlético Goianiense, Ceará, né? Como candidatos a voltarem para a Série A do ano que vem. Mas o Ceará fez um campeonato muito ruim, até começou bem, né? Mas depois caiu muito de rendimento o time do Ceará e não conseguiu alcançar o acesso para a Série A. Ficou aí a quantos pontos? A 14 pontos, né? De alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito distante, né? O Guarani perdeu na penúltima rodada, né? Perdeu pro ABC, como eu já contei para vocês aqui. Acabou perdendo a chance de chegar na última rodada, porque se ele ganhasse do ABC, ele chegaria a 60 pontos para a última rodada, né? E aí tudo poderia acontecer, lógico, né? Não iria depender só dele, mas ele ficaria na briga. Aí jogou a última rodada, né? O time do Guarani jogou a última rodada sem possibilidade nenhuma de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tomou uma sacolada, né? Do Atlético Goianiense por 3-0. Você vê como é que é a coisa, né? Se ele chega com 60 pontos, ele teria um jogo direto contra a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense em casa venceu, contou aí com a combinação de resultados e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. CRB, já contei para vocês também, não, né? Tinha chance aí, possibilidade de Série A também, nem de ser rebaixado, perdeu por 3-0 para a Ponte Preta. O Vila Nova, como já contei para vocês aqui, o Vila Nova só dependia dele. No começo da rodada ele estava no G4, né? Era o quarto colocado, dependia só das suas forças, mas perdeu para o Lanterna ABC por 3-2 e ficou de fora. O Sport também, já contei para vocês também, o Sport que boa parte da Série B ficou no G4 do campeonato, aí teve uma queda muito drástica no final da competição, saiu da zona de classificação e não conseguiu mais voltar. O Sport vacilou demais, né? Terminou ainda a 1 ponto do G4, do terceiro e do quarto colocado, os dois últimos que se classificaram. Terminou a 1 ponto, gente, a 1 ponto. Você imagina aí, o torcedor do Sport pode estar se pensando. Teve um jogo com a Ponte Preta na Ilha do Retiro que o Sport estava perdendo por 3-0 e conseguiu empatar. Se o Sport ganha aquele jogo, ele estaria na Série A. Estaria na Série A. Você vê como é que é a coisa, né? Quando o campeonato está rolando, a gente fala, não, tem muito campeonato pela frente ainda. Esses pontinhos aqui, depois recupera. Aí quando termina o campeonato nessa situação do Sport, você vai ver o quanto que faz falta cada ponto na competição, né? Pois é, então o Sport, mais uma vez, vai ser o terceiro ano que o Sport vai disputar a Série B. Terceiro ano seguido. Disputou 2021, o ano passado e esse ano, né? Terceiro ano. 2021, 2022. Terceiro ano ou quarto ano, gente? Me confundiu agora. Ele caiu em 2020. Não, caiu em 2021, né? 2021. Não, 2022 e 2023. Ele disputou o ano passado. Então vai ser o terceiro ano. 2022, 2023 e 2024. Vai ser o terceiro ano que o Sport vai disputar. Ele caiu em 2021. Então disputou 2022, 2023 esse ano. E o ano que vem vai disputar novamente a Série B. E o pior, né? O pior é que os adversários do Sport na Série B do ano que vem já está confirmado. Coritiba e América Mineiro. Certamente esses times vão bater e voltar. Eles vão brigar pelo acesso no ano que vem. Então é mais concorrentes aí para a equipe do Sport no ano que vem. O Mirassol tinha chance também de subir para a Série A. Ficou com 63 pontos também, mas acabou não tendo sorte. Até venceu o seu confronto, né? Na última rodada o Mirassol venceu a Tombense. Rebaixou a Tombense. Venceu por 1-0.
mas o Mirassol também não teve sorte, vamos dizer assim, né? Ou competência durante o campeonato. Ficou aí um ponto de chegar ao G4, porque os seus adversários, os times que estavam à sua frente, acabaram também vencendo seus jogos. O Novo Horizontino também foi outro time que até certo momento esteve dentro da zona, até no andamento ali, né? Da rodada da última, 38ª, esteve dentro da zona de classificação. Mas aí, com como é que é, rapaz, aqui? Com a vitória do Juventude, né? Com a vitória do Juventude e do Atlético Goianiense, ele acabou saindo da zona de classificação, né? Principalmente do Juventude. Juventude só dependia dele. Começou a rodada na segunda colocação, com 62 pontos. Venceu o seu jogo, aí o Atlético Goianiense já estava vencendo o seu jogo contra o Guarani. Aí o time do Novo Horizontino estava ficando em quarto, né? E aí foi empurrado para a quinta colocação com 63 pontos. Você imagina, quase que o Novo Horizontino se classifica com 63 pontos. Uma curiosidade, o ano passado o Vasco se classificou, foi o quarto colocado ali, com 64 pontos, né? Esse ano, 2 times se classificaram com 64, Criciúma e Atlético Goianiense. Então 64 pontos. Pois é. É a média, né, de pontuação aí da Série B. O Vitória, 5, 7 pontos à frente aí do segundo colocado. E quantos pontos à frente ali do 7? 9 pontos. 9 pontos à frente. 9 pontos, né? 9 pontos à frente aí do quinto colocado. Do quinto, sexto e sétimo colocados ali. O Vitória sobrou, né? Nas últimas rodadas, o Vitória deu uma arrancada. Principalmente aquela vitória lá contra o Novo Horizontino, foi a vitória do acesso, do título, de tudo, né? Aquela virada nos últimos minutos, meu amigo. Vitória, foi ali que o Vitória conseguiu. Pois é, tivemos também o Atlético Goianiense, que conseguiu acesso, né? O Atlético Goianiense que tinha tomado uma cacetada do Mirassol por 4-1, se não me engano, na antepenúltima rodada. E aí o presidente do Atlético deu uma entrevista forte dizendo que o Atlético iria conseguir a classificação, que ele garantia que o Atlético Goianiense ia conseguir a classificação para a Série A. E não é que conseguiu mesmo, rapaz? Não dependia só dele, né? Mas ele fez sua parte, venceu o Guarani por 3-0, os resultados deram certo, e aí o Vila Nova perdeu para o ABC, né? E o time do Atlético Goianiense conseguiu a classificação na última rodada, chegou a 64 pontos, e conseguiu acesso para a Série A do ano que vem. O Criciúma foi outro time também que conseguiu acesso. O Criciúma que, sim, conseguiu acesso faltando 2 rodadas para o final, né? A antepenúltima. Conseguiu seu acesso jogando em casa, quando ele venceu a equipe do... Deixa eu buscar aqui. Criciúma. Criciúma vem... Peraí, não é antepenúltima não, rapaz. Foi na antepenúltima não, foi na 37ª, né? Foi na 37ª, quando ele venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 em casa, lá no seu Heriberto Rilse. Foi isso. Então, com uma rodada de antecedência, o Criciúma conseguiu a sua classificação. O Juventude conseguiu a sua classificação, mas classificação suada do Juventude, rapaz. Sequência aí de 7 empates seguidos, né? Da equipe do Juventude. O Juventude precisava de uma vitória para chegar a 65 pontos. E foi, foi ali, arrastando, fazendo o torcedor sofrer. Aí na última rodada, com um jogador a menos, conseguiu virar para cima do Ceará, jogando fora de casa por 3-1. E conseguiu a sofrida classificação para a Série A. O Juventude, o Juba, está de volta à Série A do Brasileirão. E o Vitória, né, rapaz? Vitória sobrou nesse Campeonato Brasileiro. O Vitória que começou o campeonato numa arrancada assim, se eu não me engano, eu vou até buscar aqui para vocês, para não dizer besteira. Se eu não me engano, o Vitória conseguiu vencer as 7 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei meio que desconfiado ainda do Vitória, confesso para vocês. Fiquei, né? Fiquei porque Vitória não fez um começo de ano bom, né? Vitória começou vencendo a Ponte Preta por 3-0. Na segunda rodada, o Vitória ganhou de 3-0 também do ABC, lá no Frasqueirão. Na terceira rodada, o Vitória venceu o Londrina em casa, jogando no Barradão por 2-0. 3 vitórias seguidas. Depois,
foi visitar o Ceará e venceu o Ceará por 2-0 fora de casa, lá no Presidente Vargas. Na quinta rodada, o Vitória venceu novamente, fora de casa, o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. Na sexta rodada, o Vitória perdeu. Então não foi 7 vitórias seguidas, como eu disse, não. O Vitória perdeu para o Atlético Goianiense por 3-2. Então o Vitória teve uma sequência aí muito boa de vitórias. Depois teve 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, depois perdeu para o Mirassol fora de casa. Perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 3-2, depois perdeu fora de casa para o Mirassol por 2-0. E depois, na oitava rodada, venceu o CRB por 1-0. Na nona rodada, o Vitória empatou com o Avaí lá na ressacada em 1-1. Na 10ª rodada, o Vitória venceu o Ituano por 3-0. 11ª rodada, o time do Vitória venceu a Tombense fora de casa lá em Tombos por 2-1. E falar só o primeiro turno aqui para vocês. O Criciúma foi até o Barradão e venceu o Vitória por 1-0. Então, assim, Vitória teve alguns tropeços também aí que assustaram, né, o torcedor do Vitória. Depois, o Vitória perdia mais 2 seguidas, perdeu para o Guarani em Campinas por 2-0 também. 2 derrotas seguidas do rubro-negro baiano. Depois voltou a vencer em casa o Sampaio Corrêa por 2-1 na 14ª. 15ª rodada, o Vitória perdeu para o Juventude por 1-0. Ou seja, aí em 4 jogos o Vitória perdia 3 e ganhava 1. Né? Momento de instabilidade do Vitória. Depois dessa derrota, o Vitória perdia novamente, dessa vez para o Vila Nova, fora de casa lá no Oba por 1-0. 16ª rodada. Na 17ª rodada, o Vitória vencia o Novo Horizontino por 2-1. Venceu, na verdade. 18ª rodada, o Vitória foi até a Ilha do Retiro e ganhou do Sport por 2-1. Na última rodada do primeiro turno, o Vitória, jogando em casa, venceu a Chapecoense por 1-0. Então, assim, foi uma campanha muito boa do Vitória. Teve alguns momentos de muita turbulência. Vamos continuar aqui, né? Como é o líder Vitória e campeão Vitória com todos os méritos, o nosso Vitória. Abrindo o segundo turno, foi visitar a Ponte Preta em Campinas e empatou em 2-2 com a Ponte Preta. Na 21ª rodada, segunda rodada do segundo turno, o Vitória recebeu o ABC e venceu por 2-0. Na 22ª rodada, o Vitória, jogando fora de casa, perdeu para o Londrina. Londrina que foi rebaixado, né? Perdeu para o Londrina por 2-0, o Vitória perdia. Na 23ª rodada, o Vitória recebeu o Ceará e venceu por 1-0. O Vitória tinha isso, estão percebendo, né? Voltava a crescer na competição. Depois recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu por 2-0 também. O Vitória voltava, então, a ter estabilidade no campeonato, né? Manter aí uma regularidade. Depois visitou o Atlético Goianiense e empatou em 0-0. Isso na 25ª. Na 26ª rodada, o Vitória, outro empate por 0-0, só que agora em casa contra a equipe do Mirassol. Na 27ª, o Vitória foi visitar o CRB, acho que foi a derrota mais dura do Vitória na competição. Tomou de 6-0 para o CRB. Naquele momento, depois de vir aí de uma sequência muito boa, né? Mas esse jogo aqui tem um adendo, né, gente? Esse jogo aqui o Vitória teve muitos desfalques para esse confronto aqui. E o Vitória mandou um time assim, todo despedaçado para esse jogo contra a equipe do CRB e tomou de 6-0. Isso na 27ª rodada. Na 28ª, o Vitória recebia o Avaí em casa e fez 3-0, se recuperando aí na competição. Na 29ª, o Vitória foi visitar o Ituano e venceu por 2-0. Você vê que o Vitória sempre manteve uma regularidade, né? Tinha uma sequência de derrotas, depois vinha com a sequência de vitórias, né? O Vitória recebeu o Tombense na 30ª rodada e venceu por 1-0. Na 31ª, o Vitória perdeu para o Criciúma lá no Heriberto Rios por 1-0. Na 32ª rodada, o Vitória, em casa, recebeu o Guarani e venceu por 2-0.
Você vê que o Vitória não tinha assim uma sequência de regaço de jogos, vamos colocar o português assim, não, um regaço de jogos aí, em uma sequência só de derrota. Sempre tinha pelo menos uma ou duas vitórias ali, né? Depois o Vitória, na 33ª rodada, foi visitar o Sampaio Corrêa, vitória importante, 1-0 contra o Sampaio Corrêa fora de casa. A gente sabe como é difícil jogar contra o Sampaio Corrêa lá no campo do Sampaio Corrêa, é muito difícil, né? Na 34ª rodada, o Vitória foi visitar o Vila Nova. O Vila Nova venceu por 2, na verdade, visitar o Vila Nova não, recebeu o Juventude e empatou em 0-0. Na 35ª rodada, o Vitória recebeu o Vila Nova e empatou em 1-1. Na 36ª rodada, o Vitória foi visitar, aqui foi o jogo do acesso, né? Foi visitar a equipe do Novo Horizontino, perdia por 1-0 e nos acréscimos o Vitória virou o jogo. E aí conseguiu o acesso. E aí tinha um jogo na segunda-feira, né? Esse jogo foi no final de semana, tinha um jogo na segunda-feira, que se o Vitória, o jogo do Criciúma, acho que era do Criciúma e não sei de que outro time era lá mais, um empate desses times daria o título ao Vitória. E acabou acontecendo, né? Então o Vitória venceu o Novo Horizontino por 2-1. O Novo Horizontino se vencesse esse jogo, ficaria numa situação bem, né, muito boa no campeonato. Aí o Vitória falou, não, deixa eu me garantir aqui, rapaz, vou dar sopa pro azar, não. Virou para 2-1 e aí conseguiu a sua vaga, né, o seu acesso, e ficou ali, tinha que perder os seus últimos jogos, todos eles, né, e ainda, assim, de goleada, né, para não ser campeão. Na 37ª rodada, tivemos o Vitória vencendo o Sport por 1-0, Vitória complicando a vida do Sport, e assim, esse jogo aqui não valia mais nada para o Vitória, mais nada. Até um jogador que eu não vou lembrar o nome agora do Vitória, disse que nesse jogo aqui contra o Sport, o Vitória não teve tempo nem de treinar, estava comemorou tanto que nem treinou, e mesmo assim ganhou de 1-0 do Sport. Você vê como que o Sport, né, caiu mentalmente. E na última rodada, perdeu para a Chapecoense por 3-1, mas aí, tanto nesse jogo com o Sport, quanto nesse jogo contra a equipe da Chapecoense, o Vitória já não estava mais, né, largou. Não estava mais nem aí para o campeonato, porque não valia mais nada, né? Não valia mais nada. Campanha espetacular do Vitória, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora eu pergunto para você, meu amigo torcedor do Vitória. Estava até conversando com meu amigo Marcelo, torcedor do Palmeiras. Grande Marcelão, um abração para você e para sua mamãe também. Marcelo, que foi aniversariante da semana passada, né, Marcelo? Parabéns para você, que Deus continue abençoando muito aí a sua vida. Então, o Vitória, no começo do campeonato, antes de começar a Série B, o Vitória fez um começo de temporada péssimo, muito ruim. E o torcedor estava naquela, meu amigo, será, rapaz? Acho que mais pessimista do que otimista em relação à campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro. Mas aí o Vitória começou o campeonato, 5 vitórias seguidas. O torcedor do Vitória, dá, hein? Dá pro Vitória. Depois o Vitória teve um momento como vocês viram aqui, como vocês ouviram, um momento de irregularidade no campeonato. O torcedor do Vitória, eita, nós, de novo, aí não, né? Mas o Vitória novamente se levantou e teve uma sequência de vitórias de novo. O que possibilitou o Vitória a fazer essa campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro da Série B foi a regularidade. Campeonato de pontos corridos é isso, gente. Você vai perder, você vai empatar, mas se você mantém ali uma regularidade, você vai conseguir, principalmente falando de Série B, terminar pelo menos na 4ª colocação. Pelo menos na 4ª colocação você vai conseguir terminar, né? Pontuar na Série B é importantíssimo. Pontuar. Se você tem uma sequência de 3 vitórias, 3 derrotas, é muito importante que na 4ª partida você ganhe. Porque aí quebra aquela sequência de derrotas. E aí você inicia uma sequência, né? Como o Vitória fez em muitos momentos dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, deixa eu mandar um abração também aqui para o Jorge, que é torcedor do Vitória, né, Jorge? Grande Jorge, advogado Jorge, né? Malaquias Filho, torcedor do Vitória aí, que está feliz da vida, evidentemente,
Final de ano maravilhoso aí pro Jorge, né, rapaz? Eita, coisa boa em termos de futebol, em termos de tudo, né? Grande Jorge aí, abração pra você, meu amigo. Parabéns aí pelo acesso, pelo título da Série B. O ano que vem o Vitória vai estar aí disputando com as principais equipes do futebol brasileiro, a Série A. Então, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense vão disputar a Série A do ano que vem. Sampaio Correia, Tombense, Londrina e ABC disputarão a terceira divisão, a Série C do ano que vem. Vamos falar de Série A do Brasileirão. Tivemos a 35ª rodada aí, iniciada na sexta-feira, com o Corinthians perdendo em casa, aliás, perdendo não, né, rapaz? Sendo atropelado pelo Vitória, que Vitória, Cristiano. Tô falando do Vitória aqui, ficou Vitória na cabeça. O Bahia venceu o Corinthians por 5-1, jogando lá na Neoquímica Arena. Olha, Cristiano, por que esse jogo foi sexta-feira? Porque, como já contei para vocês aqui, nosso primeiro bloco, o Corinthians teve eleição, né, para presidente no sábado. E por isso o jogo foi recuado, né? Seria no sábado, foi recuado para sexta-feira. 5-1 para a equipe do Bahia. Também no sábado, o Atlético Paranaense recebeu o Vasco. E as duas equipes não saíram de 0-0. Resultado ruim para o Atlético Paranaense. Resultado bom para o Vasco. Não foi um resultado maravilhoso, mas pela circunstância, o resultado foi ruim não. Foi bom. Vasco nessa rodada, pelo menos nessa rodada, não entra na zona do rebaixamento. O Fluminense, já campeão da Libertadores, sem nenhuma pretensão no Brasileirão, recebeu o Coritiba, já assim, matematicamente ainda não, mas quase rebaixado. Mas aí com a vitória do Fluminense por 2-1, o Coxa, que fez até um bom jogo, né, contra o Fluminense, conseguiu um gol no final e também ainda teve a chance de empatar, não conseguiu empatar. Mesmo assim, o empate colocaria o Coritiba na segunda divisão, não tinha jeito, o Coritiba tinha que vencer o Fluminense para se manter vivo ainda na competição. Com isso, o Coritiba se junta ao América Mineiro e também já está matematicamente rebaixado para a Série B. Já o Flusão está aí, cumprindo tabela, né? No domingo, jogos do domingo, tivemos o Botafogo recebendo o Santos. O Botafogo fez 1-0, praticamente no começo do jogo. E aí, no finalzinho da partida, 44, quase 45 do segundo tempo, aquela coisa que mostra a instabilidade do Botafogo no campeonato. Botafogo que viveu grandes momentos nesse campeonato brasileiro, mas hoje vive, assim, um momento horrível na competição. Mais uma vez, o Botafogo não vence há 3 meses no Nilton Santos. 3 meses. Botafogo que no primeiro turno, se eu não me engano, fez 10 jogos e teve 10 vitórias. Como é que pode, rapaz? Como é que pode o time do Botafogo cair tanto de rendimento? Já o Santos, que estava, já estava contabilizando lá a derrota, no último lance do jogo praticamente conseguiu um empate que foi bom para o Santos, né? Foi muito bom esse empate para o Santos, brigando ali para não ser rebaixado. O Santos, que havia perdido a 14ª colocação para o Vasco, né, com o empate do Vasco com o Atlético Paranaense, recuperou a 14ª colocação, chegou a 43 pontos, abriu ali 2 pontos, né, do Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro joga hoje contra a equipe do Goiás, lá em Goiânia, a gente fala já para você. O Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, Cristiano, recebeu a equipe do Grêmio, jogo aí de 2 times que brigam pelo título da competição. Depois do jogo, com a vitória do Galo por 3-0, afastou aí a possibilidade de título da equipe do Grêmio. E o Atlético Mineiro se colocou de vez na briga, né? Chegou a 60 pontos. Quem tem mais é a equipe do Palmeiras e Flamengo, que tem 63. E na próxima rodada, o Atlético visita a equipe do Flamengo. Se ele vencer o jogo, ele ultrapassa o Flamengo na competição, né? Ele tem ali 19 gols de saldo, chega a 18 vitórias e ultrapassa a equipe do Flamengo na tabela de classificação. Já se o Flamengo vencer, evidentemente o Flamengo abre 3 pontos aí, na verdade abre 6 pontos, né? E descarta o Galo na briga pelo título aí da competição, e aí fica só a briga entre Palmeiras e Flamengo. Nesse momento, a briga está ali entre Palmeiras, Flamengo, Botafogo e também o Atlético Mineiro. O Atlético vai ter sua chance aí de brigar realmente pelo título se vencer.
O Atlético vencendo o Flamengo, aí ele entra de vez na briga. Por enquanto, é um candidato a título. Se ele ganhar do Flamengo, ele vira um fortíssimo candidato a brigar pelo título nas 2 últimas rodadas do Brasileirão. Já o Grêmio tem 59 pontos, saiu do G4, precisa ir nessas 3 últimas rodadas de pelo menos uma vitória para garantir a sua classificação para a Libertadores do ano que vem. Pelo menos numa pré-Libertadores, né? Pelo menos aí numa pré-Libertadores do ano que vem. Pois é, e os demais jogos, o São Paulo recebeu a equipe do Cuiabá, jogo que não valia nada, São Paulo 46 pontos. Antes da rodada, o Cuiabá com 47, com o resultado de empate em 0-0, o Cuiabá chegou a 48 e o São Paulo chegou a 47 pontos. Aí vão ali cumprir a tabela aí dos últimos 3 jogos do Brasileirão, não tem risco do São Paulo cair, Cuiabá muito menos, então vão só cumprir tabela aí nas últimas rodadas do Brasileirão. Claro que pode influenciar, por exemplo, a parte de baixo do São Paulo. São Paulo na próxima rodada pega o Bahia. Já eu falo da próxima rodada para vocês. O Internacional, que antes da rodada ali estava com 43 pontos e risco, né? E correndo risco de rebaixamento, chegou a 46 pontos e praticamente já se livrou sua cara, né? Abriu 5 pontos aí da zona de rebaixamento, independentemente do que aconteça hoje no jogo entre Cruzeiro e Goiás. Se o Cruzeiro vencer, ele vai a 44 pontos, né? Alcança ali a 13ª colocação. E o Bahia entra na zona de rebaixamento. Então ele vai continuar, né? No caso o Internacional vai continuar 5 pontos aí da zona do rebaixamento. Vitória importante do Internacional sobre o Bragantino. O Bragantino que até algumas rodadas aí, 2 rodadas atrás, estava ali brigando pelo título. Agora já ficou longe demais. Não está nem no G4, né? Está ali na 6ª colocação com 59 pontos. Pois é, então vitória maiúscula aí do Internacional, tirando qualquer possibilidade aí de queda do Internacional. Claro que matematicamente ainda existe, né? Ainda existe, porque faltam 9 pontos em disputa, o Internacional tem 5 da zona de rebaixamento, mas tranquilizou um pouco mais aí o seu torcedor. Tivemos o Fortaleza que recebeu o Palmeiras. Fortaleza fez seu 3º jogo em casa. Os 2 últimos não conseguiu vencer. E contra o Palmeiras também não conseguiu vencer. Fortaleza saiu na frente, fez 1-0. O Palmeiras empatou, fez 2-1. O Palmeiras teve o Gustavo Gomes expulso, ficou com um jogador a menos. Mesmo assim, o Palmeiras teve força para ir atrás e buscar o resultado. Empate em 2-2, resultado que para o Palmeiras foi bom porque garantiu, né? Garantiu aí, pelo menos por essa rodada, né? O time do Palmeiras na liderança do campeonato ali no caso de saldo de gols. Já para o Fortaleza, chegou a 45 pontos. Ele abriu 4 pontos ali da zona de rebaixamento. Também não foi um resultado tão ruim assim. Mas a vitória praticamente livraria o Fortaleza da queda para a 2ª divisão. Tivemos o América Mineiro que vendeu o jogo lá, do seu jogo, né, contra o Flamengo, para o Parque do Sabiá. Só tinha torcedor do Flamengo. O América Mineiro até fez um começo de jogo muito bom, dificultou muito o Flamengo, teve bola na trave, o goleiro pegando, o jogador chutando bola ali para fora, mas aí o Flamengo fez 1-0 e o jogo mudou totalmente. O Flamengo venceu por 3-0 em alguns momentos da rodada, né? Porque o jogo do Flamengo com o jogo do Palmeiras foi ao mesmo tempo, né? Ao mesmo momento. Os 2 jogos começaram às 18h30 e por alguns momentos o time do Flamengo ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, mas com o empate do Palmeiras, o Palmeiras tem um saldo de gols muito bom, 26 gols de saldo, o Flamengo tem um saldo de gol de 17, então são 9, né? São 9 gols aí de diferença. Por isso, o Palmeiras é líder do campeonato, são 18 vitórias para cada lado. O Palmeiras, então, repito, é líder no saldo de gols. Pois é, o Flamengo 3-0 para cima do América Mineiro, se colocando, se já estava aí, né, na briga pelo título da competição, se colocou ainda mais. Agora, que coisa, hein, rapaz? Palmeiras e Flamengo estavam praticamente descartados, né, da briga aí para o título, né, da competição. E com essa queda do Botafogo, rapaz, de rendimento do Botafogo no campeonato, Palmeiras e Flamengo, né,
Vitória, 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 empate, vitória, vitória, empate. Conseguiu alcançar. No caso do Flamengo e do Palmeiras, conseguiram ultrapassar o Botafogo. Nesse momento tem um ponto a mais que o Botafogo, que já teve 15, 14, 12, 13 pontos à frente aí dessas duas equipes. Hoje, mais conhecido como segunda-feira, às 9 horas da noite, o Cruzeiro o Cruzeiro vai visitar a equipe do Goiás. Vamos saber então das coisas das duas equipes. Começando pelo Goiás, do técnico o Mário Henrique. O volante Morelli, suspenso, está fora do jogo. Em contrapartida, o meia Guilherme retorna após cumprir gancho contra o Atlético Mineiro. Só que o técnico Mário Henrique pode promover mais mudanças na equipe. É provável que ele abandone o esquema com 3 zagueiros, utilizado contra o Galo, e retome o 4-4-2. Hugo e Palácios devem pintar nas vagas de Sidmar e Anderson Oliveira, respectivamente. Diego tende a aparecer no time titular, com Rafael Guzzo correndo por fora. Provável escalação então do Goiás: tem Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Hugo, William Oliveira, Diego ou então o Rafael Guzzo, Guilherme e Palácios, Alano e Matheus Babi na frente. Esse é o Goiás. Goiás que, se perder hoje, matematicamente ainda não cai, mas fica numa situação dificílima. Já o Cruzeiro, que está nesse momento na zona de rebaixamento, é o 17º colocado do técnico Paulo Autuori, né? Pelo menos técnico tampão, vamos colocar assim. O Cruzeiro terá ao menos uma mudança para a partida. Arthur Gomes foi titular contra o Vasco, mas cumprirá suspensão em Goiânia. Comunicão, que seria a alternativa natural para a posição, está fora pelo segundo jogo seguido. A tendência de retorno do centroavante Rafael Papagaio. O velocista à disposição é o Wesley, mas o jogador passa por momento ruim. Não foi sequer relacionado contra o Fortaleza e, diante aí do Vasco, perdeu um gol sem goleiro aos 48 minutos do segundo tempo. No meio-campo, Lucas Silva é dúvida por estar voltando após 15 dias no departamento médico e disputa a posição com Ian Lucas. Provável escalação da Raposa tem Rafael Cabral no gol, William Neres, Luciano Castan e também o Marlon, Felipe Machado, Ian Lucas ou então Lucas Silva, Matheus Vital e Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio na frente. Esse é o provável time do Cruzeiro para o confronto de logo mais contra a equipe do Goiás. A bola rola então às 21 horas no horário de Brasília. A gente vai acompanhar tudo e, claro, vamos trazer para vocês aqui amanhã no nosso primeiro vídeo da terça-feira, se Deus quiser. A 36ª rodada acontece já nesse meio de semana, né? Amanhã já tem jogo. Amanhã, mais conhecido como terça-feira, às 9h30 da noite. Jogo importante aí para a parte de baixo, para Vasco e para Corinthians. Não só para o Vasco e para o Corinthians, mas para todo mundo que está ali no bolo, né, gente? Pois é, o Vasco vai receber a equipe do Corinthians que vem aí de derrota de 5-1 para a equipe do Bahia, jogando lá na sua arena, na sua Neoquímica Arena. Já o Vasco vem de um empate em 0-0 com o Atlético Paranaense na Liga Arena, na antiga Arena da Baixada. É jogo, meu amigo, você aí, corintiano, vascaíno, você aí, coração tá bom? Coração tá bom? Se não tiver bom, não aconselho você a assistir, não. Se você não tiver com um coração bom, né, não aconselho você a assistir esse jogo aí, não. Porque, meu amigo, Vasco e Corinthians, 9h30 da noite, amanhã, vai ser teste para cardíaco. Na quarta-feira teremos o Santos, que vai receber o Fluminense. Fluminense já de férias, né? Fluminense é uma grande interrogação, né? Não dá para saber se o Fluminense vai ser aquele Fluminense que fez, apesar da fragilidade do Coritiba, mas o Fluminense fez um bom jogo com o Coritiba. Jogou sério, né, contra o Coritiba. Será que vai jogar assim contra a equipe do Santos? É bom lembrar que do outro lado tem um rival que briga pelo rebaixamento contra o Santos, o Vasco. Será que não tem? Será que o Fluminense, sem obrigação nenhuma no campeonato, não vai facilitar aí para a equipe do Santos? Será? Vamos ver o que acontece. Pois é, o Santos joga então na Vila Belmiro, precisa vencer
porque está ali a 2 pontos da zona do rebaixamento, tem 43. Quem abre a zona do rebaixamento tem 41. E quem pode entrar nela também tem 41, que é o Bahia. Caso aí o Cruzeiro vença seu jogo, né? O Bahia, o empate, o Bahia entra na zona de rebaixamento. E aí também com 41 pontos, né? Também na quarta-feira, às 19, só que às 19h30, o jogo do Santos com o Fluminense é 19 horas. Às 19h30 da quarta-feira, o Flamengo recebe a equipe do Atlético Mineiro. Aquele que eu estava falando aqui, teste para cardíaco, o jogo entre Vasco e Corinthians, esse jogo aqui entre Flamengo e Atlético Mineiro também vale aí, para mim, quem vencer vai continuar na briga. Se for o Atlético que vencer, não que o Flamengo vai sair da briga, mas dependendo do que acontecer entre Palmeiras e América Mineiro, que o Palmeiras deve vencer esse jogo, o Flamengo fica numa situação bem complicada, bem difícil. Fica difícil até para o próprio Atlético Mineiro, que vai continuar ali na briga, lógico, né? Mas fica complicado, fica difícil também. E para o Flamengo, idem, né? Porque o Flamengo e Atlético tem que tirar uma diferença. O Atlético, por exemplo, se chega a 63, ele tem que tirar a diferença pro Palmeiras que o Atlético ainda tem uma vitória a menos que o Palmeiras. Além dele ter que tirar nas duas últimas rodadas uma diferença, o Palmeiras perder as duas, né? Para ele conseguir alcançar o Palmeiras. Então seria uma situação difícil. Se o Palmeiras tivesse um adversário mais forte, aí até poderia ter chance o Atlético. Mas, lógico que futebol, né? A gente está fazendo só a previsão aqui. Mas se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo continua, né? Vai para as duas últimas rodadas aí contra o Palmeiras, brigando, na verdade, pelo título, né? Para ver o que acontece. Também na quarta-feira, o Bahia recebe o tricolor paulista, o São Paulo. O Bahia vem de uma vitória espetacular contra o Corinthians na Arena, né? Na Neoquímica Arena. Vai jogar contra outro paulista, dessa vez a equipe do São Paulo. É aquela mesma coisa que eu falei do Fluminense, que pode facilitar para o Santos, já que o Vasco tá aí brigando ponto a ponto com o Santos para não ser rebaixado. Vale aqui também. Do outro lado tem um Corinthians que briga com o Bahia. Será que o São Paulo, até porque tem um Rogério Ceni lá no Bahia, ídolo, um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Será que o São Paulo não vai dar uma facilitada para o Bahia? Vamos aguardar para ver. A bola rola às 8 horas da noite de quarta-feira, mais conhecida como depois de amanhã. O Cuiabá também na quarta-feira joga contra a equipe do Internacional. É a chance do Inter, ganhando o jogo, né, tirar qualquer possibilidade de rebaixamento. O Inter tem 5 pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, tem 46 pontos. Eu passo a classificação, eu falo da classificação já para você. O Cuiabá já tem 48 pontos, não tem nem possibilidade nenhuma aí de questão do rebaixamento. Também na quarta-feira, só que às 9h30 da noite, o Palmeiras recebe o América Mineiro. O América que vem aí fazendo jogos muito duros, apesar do 3-0 Flamengo ontem, o América Mineiro em alguns momentos complicou a vida do Flamengo, né, rapaz? Complicou a vida do Flamengo, sim. O jogo foi, no começo ali, muito nervoso. O Flamengo não conseguia atacar, não conseguia chegar no gol do América. Mas depois que conseguiu um gol de cabeça, aí o América teve que se abrir mais. Aí o jogo ficou mais tranquilo para a equipe do Flamengo. Palmeiras jogando em casa, brigando pelo título. Pode abrir, né, de repente, 3 pontos aí para o líder, para o segundo colocado, Flamengo, né? E aí dá uma tranquilizada a mais, até porque o saldo de gol é melhor, né, do time do Palmeiras. Não vai perder essa oportunidade. Não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum, né? Pois é, jogando em casa, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato, contra o Lanterna já rebaixado, é improvável que o América Mineiro apronte para cima do Palmeiras. Mas a gente está falando de futebol. Futebol tudo pode acontecer. Teremos na quarta-feira também, fechando os jogos aí da quarta-feira, o Coritiba já rebaixado, que recebe o Botafogo às 9h30 da noite. A pergunta é, será que o Botafogo não consegue vencer nem um Coritiba? O Botafogo que vem de 8 jogos aí sem vitória. Acho que dessa vez o Botafogo vence, né? Coritiba já rebaixado, não tem chances mais, e o Botafogo ainda tem chance de título, né? O Botafogo ali, se ganhar o jogo, chega a 65 pontos.
ele já vai saber dos resultados de todos aí, né? Resultado do Palmeiras, resultado do Flamengo, enfim, já vai saber de todos os resultados. Ele pode, de repente, começar essa rodada na quinta colocação, por exemplo, né? Não na quinta colocação, porque o Grêmio joga quinta também, mas ele pode começar na quarta colocação, né? Se o Atlético vencer o Flamengo, o Botafogo cai para quarto lugar. E aí na quinta-feira ele tem que vencer o jogo contra o Coritiba para voltar aí voltar, né? Ali para continuar na briga ali contra a equipe do Palmeiras. O Grêmio joga na quinta-feira às 19 horas contra a equipe do Goiás. O Goiás que entra em campo nesta segunda-feira. Na quinta-feira joga contra a equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio. O Grêmio vencendo, independentemente de qualquer placar, qualquer resultado, se o Grêmio vencer, ele vai a 62 pontos e garante a sua classificação, pelo menos para pré-Libertadores do ano que vem. Já o Goiás, se perder hoje e perder para o Grêmio, aí matematicamente bye bye, né, rapaz? Dependendo dos resultados, bye bye. O time do Cruzeiro também joga no Mineirão na quinta-feira, às 8 horas da noite, recebe o Atlético Paranaense. Atlético que ainda sonha com uma das vagas na próxima Libertadores da América. O Bragantino fecha aí os jogos da 36ª rodada às 8h30 da noite da próxima quinta-feira contra o Fortaleza. O Fortaleza precisa pontuar ainda para se livrar do rebaixamento. O Bragantino precisa pontuar, voltar a vencer na competição para garantir a sua vaga, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. São jogos da 36ª rodada do Brasileirão, que tem o Palmeiras liderando com 63 pontos, Flamengo em segundo também com 63, só que mesmo número de vitórias para ambas as equipes, só como já contei para vocês, o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Flamengo tem 17. Aí está a diferença, por isso que o Palmeiras é líder. Em terceiro, o Botafogo, 62. Em quarto, o Atlético Mineiro, 60. Em quinto, o Grêmio, 59. Em sexto, o Bragantino, 59 pontos também. Em sétimo, o Fluminense, 53. Em oitavo, o Atlético Paranaense, 52. Em nono, Cuiabá, 48. Em décimo, São Paulo, 47. 11º, Internacional, 46 pontos. 12º, Fortaleza, 45. 13º, Corinthians, 44. 14º, com 43 pontos, o Santos. 15º, com 42 pontos, o Vasco. 16º, Bahia, com 41 pontos. Bahia, se o Cruzeiro empatar com a equipe do Goiás hoje, o Bahia volta para a zona de rebaixamento. Bahia torcendo, não só o Bahia, mas Bahia, Vasco, Santos, Corinthians, Fortaleza, todo mundo torcendo por uma vitória aí da equipe do Goiás contra o Cruzeiro, né? Pois é, então Bahia com 41 pontos, ele pode voltar para a zona de rebaixamento em caso de empate do Cruzeiro aí. Cruzeiro abre a zona de rebaixamento então com 41 pontos, 18º Goiás, 35 pontos, precisa vencer, porque se ele não vencer hoje, ele praticamente, né, garante a sua vaga na Série B do ano que vem. 19º Coritiba, 29 pontos, já rebaixado, e o América Mineiro na lanterna com 21 pontos também, já está garantido na segunda divisão do ano que vem. É isso, gente. Amanhã a gente volta trazendo o que vai acontecer nesse jogo do Goiás com a equipe do Cruzeiro, né? E amanhã também tem a abertura já da 37ª rodada, jogo entre Vasco da Gama, aliás, 36ª, jogo entre Vasco da Gama e Corinthians. A gente fala muito desse jogo amanhã no nosso vídeo, se Deus quiser. Agradecer você mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado das nossas informações. Que Deus abençoe. Não se esqueça, às 18 horas, eu volto com as notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E até a próxima, se Deus quiser. A gente se fala, a gente se vê.